Graça, paz. Meu nome é Aline. Meu nome é Rafaela. E juntas vamos começar mais um Café com Deus podcast. E hoje viemos, aqui gravar um testemunho de como, a Rafaela teve um encontro genuíno com Jesus. Amém. Amém. Como eu conheci o amor de Deus, né? Como eu me converti. Pessoal, eu costumo dizer que o meu testemunho de conversão é igual a história, uma passagem da Bíblia que fala, que Deus fala para Abraão, deixe tua terra e tua parentela que eu te mostrarei, né? Porque quando eu me converti, eu tinha 9 anos de idade. Mas eu nasci aqui em Goiânia e quando eu tinha 8 para 9 anos, a gente teve que mudar para Brasília, né? E lá em Brasília a gente não tinha ninguém, né? Meu pai foi trabalhar em uma outra empresa lá em Brasília, a gente teve que mudar para lá. Aí, no tempo que a gente morou lá, a gente, eu não lembro o nome da rua agora, aonde lá que a gente morou em Brasília. Mas eu sei que lá nesse lugar onde a gente morou em Brasília era muito perigoso, tinha traficantes, essas coisas. Aí tinha uma célula, por isso que é muito importante a igreja de célula. Tinha uma célula na rua onde eu morava. Minha mãe, gente, por incrível que pareça, ela odiava crente. E Deus faz o quê? Deus pega a gente e morre pra ensinar. Exatamente. Aí, a minha mãe, quando a gente mudou pra lá, ela entrou em depressão por um tempo. E nessa rua onde tinha a célula, tinha uma mulher, ela chama Sirlene. E aí, toda vez que ela passava na porta da minha casa, o Espírito Santo incomodava ela, falava assim, fala de mim pra essa mulher, que era minha mãe. Fala de mim pra essa mulher. Até que um dia, minha mãe estava melhorando um pouco da depressão, e ela pôs a plaquinha de conserto de roupa, que ela costurava. Aí teve um dia que a Selene estava fazendo um almoço na casa dela, o Espírito Santo. Vai lá, pega aquelas roupas que tá lá no seu quarto pra arrumar e leva lá e fala de mim pra essa mulher. Fala do meu amor pra ela. Aí tá, assim ela fez, ela desligou o fogo, pegou as roupas e foi na casa. Minha mãe odiava crente. Ela não botou ela pra correr, não? Não. Amém. Aí ela bateu lá no portão, entrou, começou a conversar com a minha mãe, né? Falou das roupas e tal, começou a conversar com a minha mãe. Aí ela falou assim, você não tem uma Bíblia aí não, na sua casa, né, tal? Não, eu odeio crente. E minha mãe, assim, eu tenho, mas é uma Bíblia católica. Na época a gente era católico, mas não é tanto assim na igreja. Quando eu fui pra lá, não sei o que aconteceu, que minha mãe fez eu fazer catequese, mas eu olhava e falava assim, isso aqui tá errado. Mas enfim, não entendi muito bem, não. Aí, ela pegou a Bíblia lá, que a gente tinha de católico e tal. Mas por que eu te falei, a gente era católico, a gente não tinha uma imagem dentro de casa. Nunca que a gente tinha um crucifixo desse tamanho com Jesus pegado na cruz. Só isso que a gente tinha em casa. Aí, ela não lembro qual passagem da Bíblia ela deu pra minha mãe, mas ela falou do amor de Deus pra minha mãe, convidou ela pra ir pra célula. E assim, minha mãe aceitou. Aí minha mãe foi pra célula e me levou, né? Eu tinha 9 anos de idade. Aí lá na célula, tinha a célula dos adultos e célula de criança. Aí eu fui pra de criança e eu ia pra célula de adulto. E lá na célula de adulto, tinha a líder, né? E lá nessa célula de criança, ela perguntou se eu queria aceitar Jesus, né? Aí eu falei que sim, fez a oração para me aceitar Jesus no meu coração. E assim, eu aceitei Jesus. Eu acho que eu fui uma vez só lá na igreja, lá de Brasília. Gente, vocês não entenderam o final disso aqui. Lá em Brasília. Aí, acho que depois de um tempo já, que a gente estava frequentando a célula, eu fui, acho que na igreja 1 ou 2 vezes, conheci lá a igreja. A mulher da casa que a gente morava vendeu a casa. E aí, a gente não queria mudar de Brasília, a gente queria achar uma casa lá perto pra gente continuar indo nas células na igreja, né? A gente, né? Mas o Espírito Santo, Deus, não era isso que eu queria, né? E a gente procurando casa, nada dava certo.
Aí a tia Sirlene, né, que eu chamava ela de tia Sirlene, virou pra minha mãe e falou assim: irmã, Deus mandou te falar que vocês vão voltar pra Goiânia. A gente queria, não queria. Deus me mostrou você pondo a cochila na sua casa lá em Goiânia. E aí minha mãe chorou Forte. que a gente não queria, né? E aí ela falou assim, e aí teve um problema lá, que a nossa mudança ia ter que chegar por partes em Goiânia, tá? Porque meu pai veio pra cá, achou a casa, pra gente mudar. Aí ela falou assim, não, do jeito que Deus trouxe vocês aqui, vocês vão voltar. E assim foi, a gente voltou dentro do caminhão da mudança, com tudo que era nosso, pra Goiânia de volta. Sem deixar nada pra trás. Sem deixar nada pra trás. Ou seja, Deus levou a gente em Brasília somente pra conhecer o amor dele. E depois Pra trouxe conhecer de ele volta. e trouxe ele de volta. Trouxe a gente de volta. Aí aqui, quando a gente chegou aqui, a gente procurou outra igreja, que era em célula também. E, né, que foi a videira, aí a gente ficou, acho que uns 10 ou 12 anos na videira. Aí depois, agora tem, acho que um ano, não, uns 2 ou 3 anos que a gente tá impactado. Tá só o fogo. Ela tá... E ela falou sobre a importância da célula, né? Uhum. Que E lá às vezes as pessoas elas não vão na igreja, mas pelo um convite ela participa da célula e acaba, né, pelos caminhos certos. Com a igreja, lá participando do encontro, né? Que a gente fala que foi impactando vidas, que é muito bom, viu, gente? Impactando vidas. Literalmente impacta a vida. Não adianta, você corre, mas você já tem o seu dia, sua hora, seu encontro marcado lá. E se você tem um chamado, fala uma coisa pra você, não foge não, não adianta fugir. Pra onde você for, Deus vai te pegar, o Espírito Santo vai assim, peraí. Não adianta querer correr. Vai falar assim, não, seu lugar não é aí, você sabe onde é seu lugar. Mas Deus, como eu falei, né, moe a gente pra depois, né? Então, eu conheci o amor de Deus na infância e tamo aí. Cada dia por isso. Avançando, né? Aí, gente, o próximo testemunho vai ser da Aline, mas eu não sei se ela vai... Vamos ver o dia que a gente vai gravar. Vai dar super certo, na hora certa, no tempo certo, né? Amém por isso. Amém. Então, foi esse meu testemunho de conversão. Queremos agradecer, né? A presença. Sim. Quem puder estar compartilhando, né? Para poder estar passando uma mensagem. Porque de alguma forma, né, toca em alguém. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, de um testemunho, né, para edificar. Então, assim, é muito bom, faz muita parte, né? E ajuda bastante a alcançar mais vidas e ganhar mais vidas. Sim. Amém por isso. Amém. Depois vão ter vários outros testemunhos, né? Pessoas que a gente vai convidar. E nossos também, porque né, hoje eu quis contar só o testemunho da minha conversão, mas tem muitos testemunhos. Inclusive, do que Deus pessoal, fez nas nossas vidas. Eu não ia falar isso aqui, não estava nem planejado, já vou falar. Posso falar, não posso? Pode. Sei o que não, mas pode. Fala ou não fala? Agora eu falo. Fazer um convite para você. Então, assim, se você tem um testemunho e você tem interesse em compartilhar conosco, com outras pessoas, né? Porque todos os testemunhos a gente vai compartilhar aqui no nosso Insta e no YouTube. Porém, com autorização também, né? Que a gente não vai postar nada que não seja autorizado. Então, assim, se você tem um testemunho e quer compartilhar ele, entre em contato conosco, né? Tanto no nosso direct. Quem não quiser falar pelo direct, se quiser pegar um contato conosco, né? Só tá mandando mensagem pra gente poder estar marcando, né, esse encontro aí e tá passando esse testemunho para estar compartilhando com outras pessoas. Como eu falei pra vocês, testemunho edifica. Gente, é verdade, testemunho edifica a nossa fé. E eu quero deixar um recadinho pra vocês. Em breve teremos live no Insta e no canal do YouTube. Forte, hein? Em breve. E contamos com o apoio e colaboração de todos vocês. Obrigado. Deus abençoe imensamente a vida de cada um. Amém. E até a próxima. Não esquece, hein? 24 de maio, a cura, às 4 horas da tarde, no Goiânia Arena. Houve uma breve mudança e não será mais no Estádio Olímpico. Era o Estádio Olímpico? Uhum. Era. Então não vai ser mais lá, vai ser agora no Goiânia Arena. Houve um equívoco aí, quase de última hora, mas Deus abençoe, vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Então, quem tiver interesse em participar,
do evento que a nossa Igreja Impactados vai estar, né, patrocinando aí. É só entrar, né, no Insta, a Cura Goiânia, acessar o link e fazer a sua inscrição. Entrada totalmente franca. Obrigada, um beijo, Deus abençoe vocês. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Beijo, Deus abençoe vocês. Amém.